Boa noite. Bom, gente, vamos começar a nossa palestra de hoje, né? Vamos bater um papo bem agradável aqui nesse local que eu adoro ficar. É um local que eu utilizava para as meditações, utilizo ainda para algumas palestras, utilizo também para reunião mediúnica. A gente está fazendo agora a reunião mediúnica aqui, que é um lugar muito agradável e que a gente tem assim um contato muito bom com a espiritualidade, né? A gente está aqui no meio da natureza. Sei que se vocês dão uma olhadazinha aqui atrás, nós temos uma fontezinha, um lagozinho, então é bem agradável aqui o local e dá aquela paz, né? E a gente vai falar hoje sobre uma coisa que eu acho assim, é um bate-papo. Na verdade, eu gostaria que vocês, se puderem, se vocês quiserem participar, eu agradeço demais, porque é sempre muito importante que as pessoas participem, que as pessoas comentem o que estão pensando, que perguntem caso tenham questionamentos a fazer. Na verdade, assim, a gente está aqui aberto para exatamente fazer com que vocês perguntem mais sobre o assunto. Eu estou meio fora da convenção hoje, né? Tô de camiseta, tá um calor terrível, horroroso, então hoje eu aproveitei para dar uma relaxada, para botar uma camisetazinha mesmo e tal, então não se incomodem, prestem atenção na mensagem, né? Porque na verdade é a mensagem que importa nisso tudo, não é a vestimenta, não é a roupa, né? Se eu tiver de fraque ou de paletó, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? A gente está aqui para passar uma mensagem. Então hoje nós vamos falar sobre o mal do bem e o bom do mal. O mal do bem e o bom do mal. Foi de propósito que eu coloquei isso, gente, porque isso se explica inclusive no dicionário português, né? O mal é o antônimo do bem e o bom é o antônimo do mal. Um dos maus você escreve com L e o outro, o mal, você coloca a letra U. O mal, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, né, como a questão de um homem mau, o demônio mau, o cidadão mau, né? E o mal como antônimo do bem, né? O mal com L, né? Quer dizer, ou você faz o bem ou você faz o mal. E essa coisa ficou muito incrustada, principalmente na cultura cristã. A cultura cristã, ela é eivada, ela é tomada de conceitos que são conceitos assim
muito castrativos, né, na realidade. A gente poderia chamar de castrativo mesmo, porque as pessoas se conectam muito a esse tipo de pensamento, o que muitas vezes as impede de viver felizes, de fazerem as coisas que precisam ser feitas. Muitas vezes tem medo de determinadas coisas porque as religiões, as crenças, principalmente as pessoas que estão conectadas às religiões, que às vezes sem até sentir, impõem esse medo. Só para vocês terem uma ideia, na época de Kardec, lá em 1857, existia uma nova filosofia, que era a filosofia da religiosidade racional. Eu até comentei na palestra passada sobre essa religiosidade racional, na palestra onde eu falei sobre Kardec, sobre os 216 anos do nascimento de Kardec. E conversando sobre isso, é muito curioso, muito interessante, porque aquele racionalismo, aquela espiritualidade racionalista, tá certo? Tinha muito a ver com o que nós estamos tentando fazer hoje dentro do universalismo. Não dentro do espiritismo mais, porque o espiritismo veio com essa proposta de fazer com que nós raciocinássemos. Aí, hoje em dia, você tem assim, por exemplo, casas espíritas sem espíritos, né? Porque racionalizaram demais e aí exacerbaram o poder, a estrutura, e hoje, ao invés de ter uma doutrina espírita que lida com espíritos, com os fenômenos espirituais, preferiram se descolar dessa coisa da comunicação dos espíritos, da reunião mediúnica e etc e tal. E você tem assim, em contraponto, religiões extremamente dogmáticas, castradoras, né? Religiões onde você entra, se você não estiver lá dentro dessa religião, você é expulso e você não é salvo, você não ganha o paraíso, porque o paraíso tem a ver com estar dentro daquela religião e não com o comportamento que você tem. E nesse racionalismo religioso, ou nesse racionalismo espiritual, que foi colocado naquele século XIX, né, no meados do século XIX, começo para meados do século XIX, inclusive foi implantada na faculdade, uma das faculdades mais famosas da França, que é a Sorbonne. E era um tipo de espiritualidade para contrapor o materialismo que na época existia. Exatamente para mostrar que não existem castigos eternos, que não existe o diabo, o anjo, né? Que não existe o Deus que pune, o Deus que maltrata, o Deus que diz. Eu achei muito curioso que um outro dia, assistindo um documentário muito interessante sobre as redes sociais e também sobre essa questão da religiosidade, né, do materialismo, da religiosidade permeando toda essa estrutura. É muito curioso que uma das pessoas que comentou, é interessante que a pessoa diz assim: olha, Deus pune, Deus faz, Deus acontece, Deus maltrata, Deus julga, Deus tal, né? Você vai para o inferno se não fizer o que a religião manda você fazer e tal, mas Deus te ama. Como assim? Quer dizer, Deus me ama, mas Deus me coloca em assim, diversas situações que me impõem determinados comportamentos, porque se eu não fizer exatamente do jeito que ele está dizendo lá dentro daquela religião, porque não é Deus que diz, e sim as religiões que impõem, eu serei colocado no fogo do inferno? Como assim? Né? Onde é que está a justiça disso tudo? Onde é que está a lógica disso tudo? Quem trouxe essa questão de demônio, de anjo, né, de Deus, do demônio, de Lúcifer traindo Deus? Um cara no século III depois de Cristo, 300 anos depois de Cristo, um sacerdote do Oriente chamado Maniqueu criou a doutrina do maniqueísmo, onde as coisas só poderiam ser boas ou más, só poderia existir o céu ou o inferno, ou você era totalmente bom ou totalmente ruim, ou você ia para a danação do inferno, ou então você ia para o céu. E são esses questionamentos que muitas vezes a gente se faz. Até que ponto
Principalmente quando a gente é conectado a alguma religião tradicional como essas que eu terminei de falar para vocês, você fica se questionando, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou para um lugar bom no plano espiritual? Inclusive até o próprio espírita, né, dogmaticamente começou a adotar determinados comportamentos onde determinadas formas de você agir, determinadas formas de você pensar, você vai ser colocado num umbral. Então, para mim, só muda o nome, né? Umbral e inferno são as mesmas coisas. Se você pensar que existe uma recompensa e existe uma punição, e de que de alguma forma eu serei punido se eu estiver fazendo uma coisa da forma errada. E o racionalismo, né, esse espiritualismo racional, fundado por um filósofo francês fantástico, tá certo, que colocou da seguinte forma: não é isso. Tudo depende da tua consciência, da forma como você está pensando. Hoje, o Fábio Nasa, companheiro nosso, parceiro do Vida Plena, editou um vídeo muito interessante, onde a temática foi falar sobre essa malandragem que muitas vezes a gente quer utilizar, sabe, com as religiões e etc. E a gente vê dentro do próprio espiritismo, dentro das próprias pessoas que têm assim a dita consciência ampliada, tá certo? Ou então uma suposta consciência ampliada, comportamentos e formas de agir em relação às pessoas que são condenáveis, mas não condenáveis por mim, condenáveis pela própria consciência da pessoa, porque quando a pessoa percebe o mal que está fazendo, quer dizer, quando ela percebe o mal que está fazendo a ela mesma, porque é o seguinte, quem engana o outro, quem enrola o outro, quem passa a perna no outro, não está fazendo mal ao outro diretamente. Ele pode até prejudicar de alguma forma o outro, mas na verdade mesmo ele está fazendo mal a si próprio, porque todas as vezes que ele se olha no espelho, todas as vezes que ele começa a se questionar e que deita no travesseiro, ele diz, puxa vida, eu estou fazendo alguma coisa que realmente é deplorável, é uma coisa que é condenável para mim mesmo, não é condenável porque a sociedade vai me acusar. Ultimamente eu tenho rompido esses padrões, sabe, gente? Não é rompido para poder ir de mal com as pessoas, ou então ser mais esperto ou melhor do que ninguém. Não é isso. É porque eu sinto que a minha consciência é que vai me dar a tranquilidade no futuro, ir para o plano espiritual e dizer assim, puxa vida, tentei, fiz várias tentativas lá. E eu acho curioso que dentro do próprio Evangelho, o Evangelho diz que não é só o mal que você não faz, mas é também o bem que você deixa de fazer. Então, que muitas vezes você está fazendo coisas maravilhosas, você está realizando coisas fantásticas. E você não precisa estar dentro de uma religião para realizar coisas fantásticas. Como também, não é porque você está dentro de uma religião, não é porque você está professando uma fé, que você, sei lá, é o santo homem. Porque as pessoas consideram assim. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, poxa Wagner, você pensa assim, poxa Wagner, você chama um palavrão, poxa Wagner, você tem determinados comportamentos. Eu digo, por enquanto eu estou aqui, eu sou humano ainda, estou ainda vivendo aqui no planeta Terra. Portanto, eu sou passível de falhas como qualquer uma outra pessoa. O que eu estou tentando, e aí eu vou dizer para vocês honestamente, eu estou tentando não falhar muito, tá? Eu até comentei isso na reunião da mediúnica. Eu digo, poxa vida, se eu cometia 10 erros por dia, eu tento cometer 5 só, tá certo? Ou cometer nenhum. Eu estou dizendo o seguinte, se Deus quiser, no dia de amanhã eu cometerei menos erros do que eu cometo hoje. E aí tem aquele conceito de dizer assim, hoje pior do que ontem, né? Hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Tá certo? Hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então eu quero estar melhorando o tempo todo. Eu quero fazer coisas bacanas para as pessoas. Eu quero ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta em determinados pontos, tá certo? Eu não posso enganar nem enrolar ninguém, porque depois quem não vai dormir ao botar a cabeça no travesseiro sou eu. Eu comentei também uma outra questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo e tem um texto fantástico, maravilhoso de Allan Kardec, que fala sobre o homem de bem. Eu não sei se vocês já leram isso, e o texto O Homem de Bem é um dos textos mais perfeitos que eu já vi na vida. E Kardec colocou aquilo ali como se fosse assim um pressuposto para o bom espírita. Eu acho que isso foi mal interpretado,
Porque até hoje as pessoas dentro do espiritismo tentam ter um comportamento falso, porque isso não é um comportamento normal e natural, de se conectar às pessoas, e pode ser qualquer pessoa, tá, gente? Pode ser qualquer pessoa que apareça, as pessoas vão logo abraçando, beijando e não sei o que, meu irmãozinho. Cara, tudo bem, se você sente isso, se é uma coisa que vem do fundo do seu coração, ótimo. Mas se você está seguindo um padrão, você está seguindo um dogma. Então cai por terra tudo aquilo que Kardec nos ensinou. Kardec disse que a doutrina espírita não pode ter dogmas. Então, aquele texto é um texto para a gente se basear em algo do que, por exemplo, Leon Denis fala muito nisso, né? E também em outros livros, outras literaturas, fala que existem 3 tipos de Deus que Jesus se referia. Né? Não é que tem três deuses, tá? Mas existem 3 formas de se referir a Deus que Jesus tinha com ele. Ele dizia assim: meu pai, o seu pai e o nosso pai. Tá certo? Então é o vosso pai, o nosso pai e o meu pai. O meu pai, que era o pai de Jesus, o que ele compreendia de Deus, né? O que é que Jesus compreendia de Deus? Como ele via Deus? Ele via Deus como esse ser universal, esse ser que não tem rosto, esse ser que é magnânimo, que é bom e que não precisa perdoar ninguém, porque ele não vê o mal em ninguém. Ele não fica magoado com ninguém. Ontem eu falei isso na reunião, algumas pessoas arregalaram os olhos desse tamanho, porque olharam para mim assim, se puxa vida, quer dizer que Deus não perdoa? Eu digo, não perdoa. Deus não perdoa ninguém. E vocês podem aí estar se perguntando também na internet, vocês acham que Deus perdoa? Muitos vão dizer aí, poxa, Wagner tá pirando de vez, Deus é só perdão. Por que Deus é só perdão? Gente, só perdoa aquele ser que fica magoado. Eu só posso perdoar alguém, por exemplo, você chega para mim e diz assim, Wagner, me desculpe pelo que eu fiz. Eu digo, desculpe porque eu não senti, eu não vi o que você fez. Ou então o que você fez não me afetou. Então você não precisa me pedir desculpas. Eu não posso te perdoar porque eu não estou magoado com você. Se eu sou assim, Wagner Andrade, que muitas vezes eu não me magoo com as coisas que as pessoas fazem e dizem de mim, quanto mais Deus, que é onisciente, onipresente, soberanamente justo, bom, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, ele não vai saber que eu vou falhar em determinados pontos, ele não vai saber que eu cometo minhas falhas, os meus erros, que eu tropeço, que eu faço bobagens. Lógico que ele sabe. Do começo ao fim da minha vida, se ele é onisciente, ele sabe exatamente o que eu vou fazer. Então, nada que eu faça vai surpreendê-lo, magoá-lo, mesmo porque Deus não é um ser, um velhinho com uma forma de ser humano, quer dizer, ele não é um ser antropomorfo, quer dizer, ele não é um ser com forma de gente, que está sentado num trono julgando os bons, os maus, aquele que faz uma coisa boa ou aquele que faz uma coisa ruim. Gente, não existe esse tipo de coisa. É a gente que tem essa concepção de bem e de mal trazida desse pensamento cristão, judaico-cristão. Se você for para as culturas afros, você não tem a figura do demônio, né? Você não tem aquela figura do mal, aquela figura que faz o mal. Não, para eles é consequência. Aquilo que você não faz de correto é punido por você mesmo. Você mesmo se autopune por determinadas coisas que lhes acontecem. Lógico, existem os locais, todas as culturas colocam os locais de benevolências, de benesses, de coisas boas que você vai receber e de coisas ruins, como nos gregos, os romanos tinham o Hades, né? Tinha exatamente o local, os campos elíseos, onde você ia e que ia, sei lá, se sentir muito bem lá, porque era a tua recompensa quando desencarnasse, quando morresse, ia para lá. Todas as culturas têm isso, sim, mas a figura do demônio, o que é que coloca a figura do demônio e a figura do mal, gente? É assim, primeiro a gente arruma um bode expiatório. Tudo que a gente faz de ruim, tudo que a gente faz de terrível, a gente coloca a culpa no coitado do demônio. Eu acho que o demônio é o ser mais injustiçado do mundo. Tu faz as tuas besteiras, tu comete as tuas falhas, tu dá as tuas derrapagens e tu vai logo e coloca a culpa num ser mitológico, num ser criado pela religião para que tivesse assim uma força de domínio sobre você, porque é exatamente esse domínio que as religiões têm sobre você. A partir do momento
em que ela diz assim, olha, cuidado, porque senão o demônio vem te pegar. Então eu fico com medo desse demônio e imediatamente eu começo a comportar-me como eles querem, como a religião manda que eu me comporte. Então, na realidade, eu não estou me comportando porque eu tenho uma consciência ampla. Eu não estou me comportando porque eu acho razoável fazer coisas bacanas, porque eu acho razoável fazer o bem. Né? Aqui no nosso século nós temos um lema assim, quem faz o bem se sente bem. E é verdade, eu faço o bem porque eu me sinto bem. É a minha recompensa, a recompensa consciencial de eu olhar para o espelho e digo, puxa vida, eu estou fazendo alguma coisa bacana. E você sabe qual é a melhor consciência do bem? É quando você faz porque tem ética consciencial. Tipo, mesmo sem ninguém ver, sem ninguém enxergar o que você está fazendo, mas mesmo assim você faz as coisas certas, você faz as coisas do bem. É aí aonde eu defendo e digo que muitos ateus por aí são mais bem comportados do que determinados religiosos. Os religiosos normalmente se escondem no véu da religião. E os ateus não, como eles não têm véu para se esconder, eles quando fazem o bem, estão fazendo o bem de forma autêntica. Eles estão lá indo, eles não estão acreditando num Deus nem num demônio. Eles não estão acreditando que vão para o céu ou que vão para o inferno. Eles estão fazendo espontaneamente, de forma racional. Eles estão fazendo o bem porque se sentem bem fazendo o bem. Então, para mim, um cidadão como esse, ele é mais religioso do que muito religioso por aí, que se esconde atrás de uma batina, de um terno bonito, né, de um chapelão na cabeça, tá certo? Para obrigar as pessoas a darem dinheiro, a darem dízimos e etc, que eu acho isso um absurdo, tá certo? Muitas vezes você vê pessoas que não tem nem um tostão nem para comprar um pão na esquina e ficam dando dinheiro numa igreja, às vezes sofrendo, fazendo os outros sofrerem dentro de casa para dar metade do salário dentro da igreja. Então, poxa vida, para mim é o seguinte, é comprar a fé. Você está comprando a sua passagem, a sua estadia num céu inexistente, porque esse céu não existe esse céu de gozos eternos. Não existe esse local onde você vai sofrer também eternamente. A única coisa que você tem, gente, é a consciência. Uma consciência ajustada nos padrões harmônicos. Isso não é papo religioso, isso é um papo racional. Eu faço bem porque me sinto bem, eu faço bem porque me sinto adequadamente bem nesse processo como um todo. Allan Kardec, na pergunta 630 que ele faz aos espíritos, no livro dos espíritos, ele pergunta assim, como se pode distinguir o bem do mal? Veja o que os espíritos respondem. Gente, isso é muito interessante. O bem é tudo o que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo que é contrário a essa lei. Quais são as leis de Deus? Não são as das tabuletas de Moisés, não. As leis de Deus, elas são muito, muito superiores a isso tudo. É a lei da causa e efeito, é a lei da ressonância, é a lei do entender que tudo que nessa vida a gente pratica, a gente tem realmente recompensas, mas são recompensas conscienciais. Então, quando ele diz assim, é tudo que é contrário a essa lei. Sendo assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Veja, eu estou infringindo a lei de Deus, mas tem um juiz para me condenar? Não. A justiça está na nossa própria consciência, tá certo? Existe uma pergunta que Kardec faz, que ele diz assim, aonde estão as leis de Deus? E os espíritos respondem, na consciência dos homens. Então as leis de Deus, né, os padrões das leis de Deus estão dentro da nossa própria consciência. Não é dentro das nossas crenças, mas das nossas consciências. Daquilo que consciencialmente eu sei que estou fazendo. E se estou fazendo uma coisa certa, eu recebo coisas positivas. Se estou fazendo uma coisa errada, eu recebo coisas negativas. Ele continua na pergunta 631 e diz o seguinte, o homem pode bem do mal, quer dizer, eu posso entender o que é o bem e o que é o mal? Bom, aí os espíritos respondem, sim, quando acredita em Deus e quer realmente distinguir um do outro. Deus lhe deu a inteligência para que ele possa fazer essa distinção. Então, nós temos a inteligência e outra coisa, é interessante isso, porque o entendimento do bem e do mal, passando para vocês, opa, voltou, deu uma caída aí, né? Eu acho que, não sei se vocês viram, caiu. É muito interessante que em algumas culturas, principalmente nas culturas mais selvagens, né?
os selvagens eles não têm conhecimento das leis dos homens, da ética dos homens, ou da moral dos homens, mas eles têm conhecimento e têm a sensação de se é certo ou errado aquilo que ele está praticando naquele momento. Então ele tem a exata noção de se está fazendo uma coisa certa ou se está fazendo a coisa errada. Faz parte da nossa inteligência evolutiva entender o que é certo e o que é errado. Uma criança em tenra idade já tem a noção de que aquilo é certo ou errado. Você muitas vezes olha para ela, ela está fazendo uma bobagem, ela fica olhando desconfiada, olhando para trás e tal. O que é aquilo? É a sensação, é a inteligência que nós temos, fruto das experiências de vidas passadas, de coisas que nós já vivemos em outras existências, que nos dá essa percepção de se é certo ou se é errado aquela coisa que eu estou fazendo naquele momento. Ainda na 632, pergunta: o homem, por estar sujeito ao erro, não pode se enganar na apreciação, ou quer dizer, vendo aí se é bem ou se é mal, e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? E os Espíritos respondem: Jesus disse: faça aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Tudo está resumido nesse ensinamento. Utilizando-o, não se enganarão. Então, está dizendo: façam aos outros o que gostariam que fizessem a vocês. Interessante é que esse mesmo conceito tem no hinduísmo, tem no budismo, tem em todas as religiões anteriores a Jesus. Fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim. Se todo mundo obedecesse isso, gente, nós evitaríamos muita coisa nesse mundo, não evitaríamos não. Então, por exemplo, falar mal dos outros. Você gosta? Eu gosto que falem mal de mim. Não gosto. Não vou mentir, eu não gosto disso. Mas Wagner, você um dia desse disse que não ligava se as pessoas falassem mal de você. Sim, eu não vou dar importância exagerada àquilo. Mas na verdade, eu não me sinto bem sabendo que as pessoas estão falando mal de mim, estão me criticando, dizendo alguma coisa que eu não fiz, ou metendo a malha por trás e tal, fofocando ao meu respeito. Eu vou me sentir bem com isso? Lógico que não, tá certo? Então, na realidade, se eu não quero que o outro me faça isso, se eu não gosto quando o outro me faz isso, por que eu faço ao outro? Por que eu pratico isso com o outro? Então, na realidade, muitas vezes a gente é hipócrita, né? A gente fala as coisas, e é muito interessante, isso tem muito dentro da seara espírita mesmo, tá certo? Você vê muito isso. Não, a reforma íntima, eu não gosto muito da palavra reforma íntima. Parece que você está reformando para sempre, que nada de mal você fará nunca mais na sua vida. Não, eu fiz a minha reforma íntima. Eu digo, poxa, você fez sua reforma íntima. Eu gosto assim, eu estou ampliando a minha consciência. Eu acho muito melhor. Porque dizer que está ampliando a consciência significa dizer que eu estou no caminho. Eu ainda não fiz nada. Eu estou aqui na estrada. Eu tenho que encarar a minha sombra. Eu tenho que entender que faço coisas erradas. Muitas vezes tropeço, muitas vezes faço bobagem, muitas vezes, cometo determinadas injustiças, e eu estou, por enquanto, consertando todo esse processo. Eu não estou, na realidade, mudado completamente. Eu mudei, agora eu estou mudado, sou um cara novo, sou um cara reformado, né? Estou no mundo de regeneração e etc. Agora eu estou salvo. Não me acho salvo, tá certo? Principalmente porque dentro do universalismo, dentro do espiritismo, não existe essa coisa de ser salvo porque está, falando sobre Cristo, falando sobre Deus, ou fazendo alguma ação que eleve o teu pensamento, eleve tua alma. Você não está salvo de nada. Nós podemos tropeçar a qualquer momento. Aliás, eu tropeço, eu acho que todos os dias eu tenho uma pedrinha no caminho para tropeçar. E como a gente às vezes é renitente, a gente é avisado pela espiritualidade maior, a gente é avisado pelos nossos guias, nossos guias chegam pra gente e dizem assim: puxa vida, rapaz, tem cuidado nisso, vê o que é que tu tá fazendo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas mesmo assim a gente continua praticando a mesma coisa, e muitas vezes de uma forma diferente, para tentar burlar. Tu tá entendendo? É como se a gente estivesse querendo, dar um passa fora nessa estrutura toda. Se eu fizer de uma forma diferente o erro, né, eu vou conseguir burlar a espiritualidade, vou conseguir burlar a minha consciência. Ninguém engana a si próprio.
né? Tem uma música, me parece que é de Renato Russo, que diz assim: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mentir para si mesmo, você mentir para você mesmo, é uma mentira terrível, porque é o seguinte, você está diante de você mesmo, todos os dias você olha no espelho, e você vê que está fazendo a coisa errada, você vê que não está fazendo a coisa certa. E, gente, eu não estou aqui sendo piegas, dizendo, não, todo mundo tem que virar santo. Ninguém tem que virar santo. A gente só tem que procurar ser um pouco melhor a cada dia. Não fazer ou não repetir os mesmos erros. Eles ainda continuam perguntando aqui, né, o Kardec continua perguntando, na 633, eles dizem assim: a regra do bem e do mal também pode ser chamada de reciprocidade ou de solidariedade. Entretanto, o homem não pode ter reciprocidade ou solidariedade para consigo mesmo? Sendo assim, ele encontra na lei natural um guia seguro para distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: quando alguém come em excesso, isso lhe faz mal. É Deus quem dá ao homem a medida do que ele necessita. Sempre que ele ultrapassa essa medida, ele é punido. Assim ocorre com todas as coisas. Quer dizer, comeu demais, está se sentindo mal, mas você já sabia da medida. O teu próprio corpo te indica a medida de você comer, mas você vai lá e insiste, come demais e tal, e se empanzina, e começa a ter uma indigestão. Lógico, quer dizer, você não respeitou a tua medida. Tem a medida orgânica e tem a medida mental. O que você é capaz de aguentar mentalmente? O que você é capaz de suportar quando você faz? É a mesma medida do estômago. Eu não posso comer demais, senão eu vou me empanzinar. Da mesma forma, a nossa consciência diz: olha, não ultrapassa determinados limites, porque se você ultrapassar, você vai deprimir, você vai ficar ansioso, você vai ficar agoniado, e isso vai inviabilizar o teu equilíbrio, a tua harmonia pessoal. Porque todas as vezes que você se olhar no espelho, você vai se lembrar de que fez determinadas coisas que não deveria ter feito. Então ele continua: a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esses limites, ele é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse para todas as coisas a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males pelos quais acusa a natureza. E muitas vezes a gente culpa os outros. Não, eu estou culpando o demônio, eu estou culpando o obsessor. Não, tem um obsessor perto de mim me obrigando a fazer as coisas. Gente, o obsessor não faz nada com você que você não permita. Que você não tenha dado a guarida para que ele entrasse no teu campo mental. O obsessor só chega junto porque eu abro o caminho. Essa tela búdica, quer dizer, essa proteção nossa como encarnados, ela só é aberta, é uma porta que só é aberta de dentro para fora, nunca de fora para dentro. O espírito, quando começa a influenciar as nossas vidas, é porque nós abrimos o nosso campo mental para tal, através dos nossos comportamentos, dos nossos vícios, das nossas não virtudes, das nossas manias, dos nossos comportamentos péssimos diante da vida, como o ciúme, a ingratidão, a inveja, a malquerência, né? A maledicência, falar mal das pessoas. Isso tudo leva o ser humano a se sentir mal. E por quê? Porque ele abriu essa tela búdica e vários espíritos vão chegar perto dele. Mas é culpa do espírito? Não, é culpa sua mesmo. Você foi que começou tudo isso. Você que foi dar essa guarida. Você que abriu esse espaço para que os espíritos entrassem. Não tem conversa, tá certo? Porque o mal moral está na natureza das coisas. Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições, quer dizer, criar uma humanidade melhorzinha. Hoje mesmo eu vi uma mocinha que faz uns vídeos muito interessantes e tal, eu acho que vocês devem conhecer, chamada Carol Capel. Ela é uma menina muito inteligente, mas ela não pesquisa profundamente. Outro dia ela saiu lá com a asneira do tamanho do mundo. Quando Elon Musk subiu lá com o foguete dele lá para a estação espacial, né, e apareceu uma condensação da água provocada pelos motores, e ela disse que aquilo ali era um camundongo e que o foguete não tinha subido, aquele tinha sido uma imagem feita dentro de um laboratório, dentro de um cenário, né, e etc e tal, mas não se aprofundou e depois foi desmascarada. Mas
essa mesma coisa, eu estou citando esse fato para vocês verem que ela de vez em quando comenta umas besteiras. Ela é muito boa, uma boa comunicadora, ela é fantástica, mas outro dia hoje mesmo ela estava dizendo que Deus, né, no negócio da data limite, Deus ia apagar todo mundo. Né? Se a gente não se comportasse bem e tal, Deus ia tirar todos nós daqui, e foi Jesus que foi interferir e tal. Existe essa história realmente, mas não foi daquela forma. Da mesma forma que nós somos colocados em determinadas situações, não é Deus que faz, somos nós que praticamos determinadas coisas. Então precisamos entender, não existe um ser punindo você, não existe um ser tomando conta de você. Quem toma conta de você é você. Quem toma conta da sua vida é você. Então não culpa ninguém pelas coisas ruins que estão te acontecendo. Provavelmente você está cavando esse buraco embaixo dos seus pés. E aí você vai cavando esse buraco e termina se enterrando. Lógico, porque a gente gosta, parece que a gente gosta. Do Chico Xavier dizia uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia que a tentação era um cachorro grande, que você corria dele doido para que ele lhe alcançasse. Quer dizer, é como se você gostasse de sofrer, gostasse de passar por determinadas coisas. Mudança de padrão mental e mudança de comportamento é uma coisa extremamente difícil, gente. A primeira coisa é, você precisa admitir que está errado, que está fazendo a coisa do jeito errado. A segunda coisa, você precisa admitir que necessita mudar. E que a mudança não pode ser negociada. Não tem negociação com mudança. Ou você muda totalmente, ou você não muda. Foi quando eu decidi, por exemplo, a parar de beber. Não tinha esse negócio de dizer assim, eu tentei negociar, viu? Porque é assim, todo ser humano é desse jeito. Todo ser humano é assim, é danado para tentar arrumar uma forma de, sei lá, de burlar toda a estrutura. E aí foi que eu tentei fazer. Eu digo, não, peraí. Eu posso tomar assim uma cervejinha só no final de semana. Poxa, mas se você é doente, você é alcoólatra, não pode beber, você não pode tomar um copo de cerveja. Porque se você tomar um copo, você toma uma grade inteira. Tá certo? Se você toma uma dose de pitu, você vai tomar 3 garrafas. Da mesma forma, são as coisas que nós decidimos mudar. Se você decidiu mudar alguma coisa na sua vida, mude permanentemente. Vou parar de fumar. Joga o cigarro fora e acabou-se. Esqueça que aquele existe. Não, vou fumar só um por dia. Não adianta, você vai terminar fumando a carteira e vai terminar adoecendo. E aquilo ali vai te levar à morte. É assim que funciona, não dá para negociar. Quando você vai mudar determinadas coisas, você tem que mudar de uma vez. Se você mudou de padrão vibratório, poxa, então se conforme. Algumas coisas você não poderá mais fazer, não poderá mais praticar. Porque é o risco de você se olhar no espelho, não é porque tem um Deus punindo você, não é porque tem espíritos punindo você, não é porque existe um obsessor ou um demônio. É porque você pune você. Todas as vezes que você olha no espelho e que vê a sua imagem, você diz, rapaz, eu sou um miserável, eu estou praticando todas aquelas coisas que eu vivo dizendo que não se pratica. Então, o problema não são os outros, não é Deus. O problema não é, sei lá, não são os espíritos, os obsessores, nem nada disso, gente. O problema somos nós mesmos. Nós não nos comportamos adequadamente e por isso sofremos tanto. Porque, aí ele vem perguntando, né? Por que o mal moral está na natureza das coisas? Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E os espíritos respondem, já dissemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho, tanto pior para ele se escolhe o caminho do mal. Sua caminhada será mais longa. Então alguns espíritos evoluem antes de nós, sim, porque eles aprendem antes de nós. Isso é igual à escola, tá? A gente sabe, eu mesmo fui um aluno mediano, eu não fui um aluno exemplar. Eu nunca perdi nenhum ano, tá certo? Mas eu poderia ter passado de ano com menos sofrimento. Eu deixava para depois, eu protelava, né? Eu estudava pouco, e aí no final do ano eu sempre estava prejudicado, tendo que passar por recuperação, tendo que passar por segunda época, na minha época tinha segunda época, por final, e etc e tal. Já os outros que tinham se aperfeiçoado mais, passavam já desde o mês de novembro, estava todo mundo de férias. Mas aí tinha os piores que eu ainda, que renitentes como eram, cismavam dos pés, não estudavam nada e perdiam um ano letivo. Então a mesma coisa é a vida. Muitas vezes alguns espíritos evoluem bem primeiro, né? Conseguem se desenvolver primeiro
porque compreendem o processo consciencial, compreendem que não pode continuar naquele processo de fazer coisas erradas, de fazer coisas que não se deve fazer, de cometer determinadas faltas de éticas e tal. Hoje, nesse vídeo que eu falei para vocês do Fábio Naves, eu até recomendo, muito interessante. O cara tentou fazer um conflito, criar um conflito entre eu e ele. E aí eu, espertamente, na hora, percebi esse movimento desse cidadão. O que foi que eu fiz? Imediatamente eu comuniquei ao Fábio Naves, tirei os prints da conversa e dos áudios e mandei para ele. Mas eu mandei mais, não foi para fofocar nem nada. Eu mandei para me prevenir. Eu digo, olha, esse cara tá aí tentando alguma coisa, tem alguma coisa estranha aqui. E fui perguntar o que é que tá acontecendo. Foi quando ele veio e me contou. Quer dizer, são pessoas desse tipo que te tiram do caminho. Que muitas vezes você vai bem, que as coisas estão indo tudo certinho na tua vida, aí você, porque é ambicioso, ou então porque tem vontade de fazer determinadas coisas que não faz há muito tempo, você vai lá e comete o erro. E aí quebra a cara, e aí perde uma existência, perde de evoluir, perde de fazer coisas bacanas na sua vida. Então muitas vezes fazer o bem é exatamente saber se controlar, saber ter controle emocional para determinadas situações, não se deixar levar por determinadas coisas na sua vida, porque se você se deixar levar, você está atolado, você vai passar o resto da sua vida se culpando por isso, e aí você perde toda uma existência com culpas, coisas do passado que estão arquivadas no teu subconsciente, que impedem você de viver feliz. Essa é a grande porcaria, é você ficar repetindo padrões. E aí é o que eles dizem aqui: se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, não compreenderia que existem corpos duros. O espírito precisa adquirir experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por isso que existe a união dos espíritos com o corpo físico, tá certo? Então, 635. As diferentes posições sociais ocupadas pelos homens criam necessidades novas que não são as mesmas para todos. Assim parece que a lei natural não é uma regra uniforme. Isso é correto? Quer dizer, a regra não é a mesma para todo mundo, não. Porque tem gente passando muito bem e tem gente passando muito mal. E o Kardec pergunta, então a regra não é uniforme? A mesma regra para Wagner Andrade não é a mesma regra para Patrícia, para Marco Bacelar, meu primo que está aí assistindo a live também. Um abraço, Marco. Beijo no coração. Obrigado aí. Tá? Para diversas outras pessoas que estão aqui assistindo o canal, assistindo a live, será que a regra não é a mesma? E os espíritos respondem: essas diferentes posições sociais fazem parte da vida e estão em conformidade com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Porque aqui alguns são mais ditosos, mais felizes, têm mais dinheiro, mais condições sociais, é mais bonito, é mais alto. Eu mesmo sou baixinho, tem gente que é alto, bonito, vistoso e etc e tal. E tem outros que não tem nada, que não tem beleza, que não tem riqueza, que não tem absolutamente nada. Onde está o propósito disso tudo? Por que a justiça disso tudo? Aí é onde vem um dos fundamentos do espiritismo chamado reencarnação. Se não houver essa explicação da reencarnação, realmente fica difícil. Eu não sei como é que se sustenta essas religiões para explicar essas coisas. Aí o que é que eles justificam? Não, isso é o pecado original. Esse cidadão veio assim para pagar os pecados. E é verdade, ele está pagando os pecados, só que não é do mundo, é dele mesmo, tá certo? Essa situação é inexplicável pelas religiões tradicionais. Comentário de Kardec: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, o que resulta para ele em necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Essas mudanças estão de acordo com a sequência natural da vida e em concordância com a lei de Deus. Apesar das mudanças, a lei de Deus continua sendo uma só em seus princípios. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. Na 636 ele pergunta: o bem e o mal estão sempre presentes em todos os homens? Será que a gente tem o bem e o mal dentro de nós? O diabinho e o anjinho do outro lado? Será que é assim que funciona? E aí os espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade de quem tem que praticá-lo.
O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem na sociedade. A diferença está no grau de responsabilidade de quem pratica um ou outro. Quer dizer, eu sou responsável por mim mesmo e pelas coisas que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então, não tem Deus tomando conta disso. Você está tomando conta disso. Você, aliás, as pessoas assim ficam impressões, mas o Espiritismo diz que tudo somos nós que fazemos. Exatamente, somos nós. E o problema é esse, é que nós queremos sempre culpar os outros e sempre colocar na conta do outro a conta que é nossa mesmo. A conta não é do outro, a conta é sua. Você é quem deve resolver essa bronca. Então quando você diz assim, não, Deus vai me ajudar, eu pedi a Deus para tal coisa acontecer, gente, se vira, tá? Deus, sinceramente, Deus já deu tudo o que Ele tinha que dar a você. Deu capacidade, deu inteligência, deu livre-arbítrio, deu perna e braço para alguns, para a maioria pelo menos. Deu perna e braço, deu visão, deu audição. Quer dizer, tudo que você tem, valorize e siga adiante. Porque você já recebeu tudo. Não tem nada faltando. Então, não pede mais. Porque, veja só, você pode se agarrar, Wagner, mas às vezes eu faço uma promessa e recebo benefício. Recebo coisas positivas. Às vezes eu faço tipo uma oferenda a um orixá e recebo aquilo de volta e etc. Recebo sorte, recebo coisas positivas e etc. Porque você mereceu, porque estava na tua programação espiritual. Ninguém recebe aquilo que não merece. Nem coisas boas, nem coisas ruins, tá certo, gente? Então, o bem e o mal são sempre presentes em todos os homens, e aí ele vem dizendo isso. Na 637 ele pergunta, o homem selvagem que não resiste ao seu instinto e se alimenta de carne humana é culpado? Quer dizer, os antropófagos, eles são culpados porque comem um outro homem, ou a carne de um outro homem? E os espíritos respondem, eu já disse que a prática do mal depende da vontade que se tem de praticá-lo, pois bem, o homem tanto mais culpado quanto for a sua consciência sobre aquilo que faz. Então, quanto mais consciente eu fico das leis divinas, mais responsável eu sou. Eu me lembro, isso aqui me recorda até a minha passagem pelo Espiritismo, porque quando eu entrei no Espiritismo em 1987, tá certo? Há 33 anos atrás, foi muito curioso, porque eu fiquei sem querer assumir tudo aquilo, porque era responsabilidade demais. Eu muito jovem, tá? muito fogoso, com vontade danada de brincar, com a vontade danada de farrar e tal. Eu digo, poxa vida, isso aí vai me pedir, mas aí eu já tinha consciência. Então, as consciências é que dão esse padrão de fazer coisas certas ou coisas erradas. Um selvagem que mata alguém e etc, e não sabe que aquilo ali é uma coisa errada, tá certo? Ou uma coisa que não deveria ser feita, lógico que ele vai responder por aquilo tudo, mas vai se responder de uma forma muito mais natural. Não foi de propósito, muitas vezes é a tradição dali, aquele povo trabalha ou faz aquele tipo de coisa, porque tem aquilo na consciência, ainda não evoluiu o suficiente para entender de forma mais ampla todo o processo. Então, muitas vezes é exatamente isso que acontece, tá, gente? Então, vem cá. Certas vezes o mal parece ser uma consequência da força dos acontecimentos. Por exemplo, a necessidade que o homem encontra em determinadas circunstâncias de destruir até mesmo o seu semelhante. Nesses casos, pode-se dizer que existe infração da lei de Deus? Aí os espíritos respondem, o mal não se torna menor pelo fato de ser necessário. Entretanto, a necessidade de praticá-lo desaparece à medida em que o espírito evolui, passando de uma existência para outra. É assim que o homem se torna mais culpado quando comete o mal, porque melhor o compreende, ele entende melhor tudo o que acontece. E outra coisa, sabe, dentro da temática da própria palestra, fechei até aqui o Livro dos Espíritos, eu falo sempre o seguinte, que todas aquelas coisas que são ruins pra gente, ou que a gente pratica em determinados momentos, e que acha que aquilo ali foi um absurdo e tal, tudo aquilo vai nos ensinar muito. Então é exatamente qual é o bem do mal, tá certo? O bem do mal é porque nós aprendemos com as coisas erradas que nós fazemos. É como se fosse uma escola.
Quanto mais a gente tropeça, quanto mais a gente tem experiência nessa vida e passa por determinados perrengues, mais a gente entende o que deve e o que não deve ser feito. Então, na realidade, assim, muitas vezes o mal acontece para que o bem prospere. Agora nós estamos vivendo uma situação parecida com essa. A pandemia está nos dando lições assim fenomenais. Lições de convivência, de humildade, de tranquilidade. Uns estão aprendendo, outros não estão. Mas muita gente aprendeu isso. Muita gente modificou a sua vida, modificou a sua forma de pensar por conta dessa pandemia. Se vem outra fase, se vem outra coisa aí muito pior, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, é que isso causou um bem muito grande à humanidade. Se por um lado afetou as finanças, né? se por um lado algumas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram e tal, mas isso também nos ensinou muito, tornou a humanidade mais forte. Então muitas vezes o bem serve ao mal, porque através do bem que se faz o mal corrige, e muitas vezes o mal serve ao bem, porque o mal dá lições de como não se deve ser feito determinadas coisas. Muitas vezes um exemplo como esse de hoje, né, do rapaz que chega e tal e tenta fazer uma triangulação, criar um caso entre pessoas que gostam umas das outras, que se respeitam e etc. Esse cara nos deu uma lição, nos mostrou, olha, vocês precisam ficar espertos, vocês precisam entender que nem tudo que vocês fazem, tá, vai agradar as outras pessoas. As outras pessoas às vezes ficam querendo puxar o teu tapete, até pelas coisas boas que você faz. E tudo tem consequência, sabe, gente? Eu já disse um outro dia isso aqui no SEC. Eu digo, até quando a gente doa uma cesta básica, quando a gente está fazendo alguma doação de sopa, quando a gente doa um enxoval, quando a gente doa um brinquedo, quando a gente faz as doações, como nós fizemos agora do Dia das Crianças, com todos os bombons de IBG, nós arrecadamos, etc e tal, e doamos às crianças, aquilo de certa forma tem uma consequência, né? Os espíritos obsessores que não gostam daquelas famílias que receberam os alimentos, terminam nos perseguindo, vindo atrás de nós. Então o bem também tem consequência, mas eu prefiro, eu não sei vocês, eu prefiro fazer o bem. E eu prefiro aprender com os meus erros do passado. Eu prefiro saber que eu sou sombra e sou luz. Eu preciso saber que eu tenho essas duas polaridades dentro de mim e que preciso respeitar muito, muito, muito a minha sombra, porque essa sombra foi que me colocou no ponto onde eu estou hoje. Se eu sou o que sou hoje, eu sou porque um dia errei. Eu sou porque um dia cometi um monte de erro. E todos os dias eu cometo erros e vejo onde estou errado e tento corrigir dentro da medida do possível, né? Santo Agostinho tem uma frase que eu acho fantástica. Ele dizia o seguinte: Deus, né, me transforme numa pessoa casta. Ele pedia a Deus, né? Eu quero ser casto. Mas Deus, não tenha pressa. Então, quer dizer, ele pedia um tempo para ir se adaptando. Isso significa isso. Muitas vezes você pede um tempo para que determinadas coisas você entenda de forma mais completa e faça isso de uma forma espontânea. O grande problema das pessoas é que as religiões impõem determinados comportamentos e você faz porque a religião mandou e não porque você sentiu. Você faz porque alguém disse a você que você ia para o inferno e não porque você tem consciência e não faz aquilo porque acha que aquilo ali é errado, acha que aquilo ali não deve ser feito. Então a gente precisa entender esses padrões, gente. O mal serve muito para consertar todas as coisas que acontecem conosco. Eu preciso me espelhar nessas coisas erradas. Muita gente diz assim, esqueça do passado. Eu digo, desculpa, mas eu não tenho amnésia. Então eu não posso esquecer as coisas que me aconteceram no passado. Eu não esqueço delas. Agora, eu não fico captando nelas para construir o meu presente. E nem, portanto, consigo construir o meu presente. Hoje eu consigo construir o meu presente tentando eliminar determinadas coisas, porque se eu tiver um futuro, eu vou ter um futuro mais pleno, um futuro mais feliz, um futuro mais equilibrado e mais harmônico. Então significa dizer que eu preciso construir hoje o amanhã que eu terei, tá certo? Mas sem nenhuma pretensão de ser melhor do que ninguém, sem nenhuma pretensão de ser o bonzão, o cara melhor do mundo. Não sou mesmo. Tenho meus defeitos, chamo meus palavrões, faço as minhas bobagens, cometo as minhas iniquidades, a minha falta de humildade, muitas vezes, cara.
Muitas vezes ninguém muda de uma hora para outra. E se as pessoas se conscientizassem disso e pelo menos seguissem aquele preceito de faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você, as coisas estariam muito melhores, tá certo? Eu mesmo procuro muito fazer isso, muito. Eu não tento afetar ninguém. Eu posso até afetar, eu posso até incomodar as pessoas, eu posso até, sei lá, de certa forma, ter sido agressivo com algumas pessoas, ter sido injusto, ou ter feito alguma coisa que eu mesmo não me orgulho, tá certo? Mas eu não fiz por querer. Muitas vezes a gente comete determinadas coisas, faz determinadas coisas, não quis fazer aquilo, a intenção foi outra. E aí você diz assim, mas de boa intenção o inferno está cheio. Como não existe inferno, a sua boa intenção também serve, tá certo? Faça as coisas para o bem, faça as coisas intencionando o bem, mas faça, tá certo? Faça, porque aos poucos nós vamos aprendendo esse bem que nós devemos ter dentro de nós. E não sermos homens maus, mal com U, né? O homem mau é aquele que permanece fazendo coisas erradas e achando que está fazendo certo. Que repete padrões o tempo todo e diz assim, não, bom sou eu não erro nunca. Eu sou o bonzão. Eu não sou bonzão, você não é bonzão, ninguém é bonzão. Está aqui na Terra na tridimensionalidade. Lógico que as faixas evolutivas são diferentes na Terra, tá certo? Mas no geral nós estamos no mesmo caldeirão, né? Na mesma sopa psicológica, tá certo? Nós estamos na mesma estrutura. Precisamos saber conviver com as pessoas e lidar com elas da melhor forma possível. Praticando sempre coisas positivas, tentando ajudar as pessoas, não falando mal delas, tentando não ser ignorante, não ser chato, não ser, sei lá, um imbecil que muitas vezes a gente é. A gente muitas vezes é totalmente, sei lá, idiota para determinadas coisas e depois a gente se arrepende tanto, né, por ter sido tão impaciente, tão, sei lá, tão intolerante muitas vezes. E isso tudo termina inviabilizando, porque a gente começa com aquilo ali na consciência e fica pensando, meu Deus do céu, fiz alguma coisa errada, fiz alguma coisa, magoei as pessoas, magoei fulano, magoei Beltrano, ele nunca mais vai falar comigo. Isso não é ruim, gente? É ruim sim. Então eu não posso dizer que isso é bom para mim. Então eu tento sempre corrigir a minha rota e sempre peço perdão às pessoas que eu preciso pedir perdão. Eu vou lá e peço mesmo de cara dura. Eu chego pra pessoa e digo, ó, bicho, me perdoa aí, foi mal, fiz uma besteira, tá? Mas não é porque eu sou bonzinho, é porque eu me sinto mal se eu continuar com aquilo na minha mente. E eu não tenho esse orgulho de não pedir, não vou pedir não, porque senão eu vou me rebaixar. E se a pessoa não me perdoar? Se a pessoa não te perdoar pelo perdão que você pediu, gente, o problema tá nela, não tá em você. O problema de rancor tá nela, o problema do ódio tá nela. Então tire você o seu ódio do coração. Tire você essa coisa ruim de você. A gente vê tanto por aí, irmãos intrigados de irmãos, amigos se intrigando de amigos por conta de discussão política, de bobagem. Cara, tá na hora da gente reconciliar tudo isso. Não é ser besta, hoje mesmo eu falei nesse vídeo de Fábio, não é ser besta, não é ser capacho de ninguém. Mas, pois, tanto quanto possível, faça a sua parte. Vai lá e diz assim, ó, desculpa aí, velho. Foi mal o que eu fiz. Eu não quis fazer isso. Se fiz, errei, cometi um erro. Então, se você fez sabendo que tinha feito, aí é que você deve pedir mesmo. Chega lá e diz assim, pô, fiz, errei, tô completamente errado, botei a mão na consciência, descobri que tô errado. Cara, às vezes é só um passo para você dormir melhor, para você se sentir melhor, para você se curar emocionalmente. Basta você dar o primeiro passo e pedir a desculpa a quem é de direito, tá? Você vai lá e pede desculpa. Toma aí, ó, toma, eu tô aqui, de coração aberto. Ah, não, mas pode ser que a pessoa não me perdoe. Pô, o problema é dela, cara, o rancor é dela. Então deixa isso pra lá. É melhor porque você vai se sentir bem. Dá o primeiro passo, bicho. Vai lá, pede perdão. Vai lá, conversa com a pessoa. Vai lá, tenta fazer coisas positivas. E aí, para encerrar, eu me lembro de uma história de Chico Xavier. Essa é muito boa, né? O Chico adorava um cachorro que ele tinha. E era um cachorro vira-lata que já estava muito doentinho. Já tinha o quê? Uns 12, 13 anos já o cachorro. Era um cachorro grande. Então o cachorro estava muito doente, dá uma trabalheira a Chico. Chico passava a noite todinha psicografando. Quando chegava em casa o cachorro ficava ganindo lá, né?
chorando o tempo todo e tal, doente, e Chico ia tratar, e ainda ficava mais 1 ou 2 horas tratando do cachorro, até o cachorro parar de chorar. Uma senhora que trabalhava com Chico, amiga dele, para fazer um favor, aspas, coloca bolinha pro cachorro comer. O cachorro comeu e bateu as botas. Chico ficou impressionado com aquilo, porque o cachorro morreu, né? Porque Chico estava tratando dele e tal, estava vendo o cachorro melhorando, o cachorro morreu. E aí a senhora mesmo confessou-se e disse assim, não fui eu que coloquei remédio para o cachorro morrer. Chico ficou com, assim, uma raiva dessa mulher. Eu não vou dizer ódio não, porque uma criatura como Chico não sentia ódio das pessoas. Ficou magoado, e muito magoado, né? Mágoa, má água, né? Coisa ruim, coisa que não vai calar fundo no teu coração. E Chico ficou com aquilo na cabeça e tal, e começou a se sentir mal, e começou a passar mal e tal. E a mulher, e aí ele, poxa, lógico, começou a não tratar a mulher bem. E a mulher se separou do grupo, foi embora para casa, né? Ela começou a entristecer e etc e tal. Aí a Emmanuel, ele chegou para Emmanuel e disse, Emmanuel, eu estou me sentindo muito mal. Emmanuel é o guia de Chico, era o guia de Chico. E Emmanuel disse, olha Chico, o problema está no seguinte, você não perdoou, você está magoado, você está com mágoa daquela senhora. Então você precisa perdoá-la e se perdoar. Ele disse, então eu perdoo. Ela disse, não é assim. Você tem que dar algo, tem que ser significativo. Ele disse, o que é que eu dou? Ele disse, deu um presente a ela, para começar com tudo assim, diferente. Ele disse, qualquer coisa. Ele disse, não, qualquer coisa não, você tem que dar alguma coisa extremamente significativa. Compre uma coisa que ela mais gosta. Aí Chico disse, mas o que ela mais gosta, que ele conhecia a mulher, né? O que ela mais gosta naquela época, né? Máquina Singer, aquela máquina de costura Singer, né? Que era uma máquina cara naquela época. Chico disse, mas mano, essa máquina aí é muito cara e meu salário não dá, eles dividem em tantas prestações, quantas prestações você puder. Chico disse, Ave Maria, eu vou pagar até a minha terceira reencarnação depois dessa, né? De tão cara que é essa máquina. Ele disse, compre que você vai se sentir melhor. E aí ele comprou essa máquina e levou para a mulher, né? Lógico, ficou pagando por muito tempo. Na hora que ele entregou à mulher a máquina, então a mulher ficou tão agradecida que transferiu para ele um quanto energético que ele começou a se sentir bem de novo. Quer dizer, a primeira coisa, veja, quando a gente sente mágoa do outro, o outro fica sabendo, ele transmite energias ruins para a gente e a gente termina adoecendo. Mesmo que a gente não esteja sintonizado. Mas se eu estou com raiva, eu estou altamente sintonizado com a pessoa. Se ela está com raiva de mim, se eu estou com mágoa dela e ela fica sabendo e também está com mágoa de mim, porque eu não entendi o que ela fez, então ela está mandando para mim e eu estou aceitando e eu vou adoecer com aquilo. Então, gente, até para a gente ter sanidade mental e física, a gente precisa abandonar sei lá, a mágoa, o ressentimento, a coisa ruim, o mal que existe dentro de nós, tá certo? E Paulo de Tarso dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então, vamos começar a mudar esse aspecto, né? Vamos tentar fazer o bem, nem que seja um benzinho por dia, mas não é só se omitir, porque tem gente que diz assim, não, mas não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. A omissão também é uma das formas de você se prejudicar, tá certo? No livro de Dante Alighieri, a Divina Comédia Humana, né? E aí tinha o inferno lá de Dante, e um dos personagens chamava Horácio, e esse Horácio, ele vem dizer a Dante que o lugar destinado, né, o pior lugar do inferno, é destinado àqueles que são omissos, quer dizer, aqueles que nada fazem. Aqueles que dizem assim, não, eu também não faço nada, eu não faço nada com ninguém, não faz nada. Então não fazer nada já é uma coisa muito ruim. A gente precisa sair da inércia, fazer alguma coisa. Então é por aí, gente. Eu gostaria de agradecer a vocês e mostrar que o mal que você fez no passado, esqueça ele assim como referência para você se machucar ou se magoar. Mas se lembre sempre dele para você ter como lição. E se lembrar sempre de que você também é sombra. E agradecer inclusive essas coisas ruins que lhe aconteceram. Porque foram elas que lhe levaram à situação que você está hoje. Se você é uma pessoa melhor, se você se reformou, se você tem uma cabeça boa hoje,
se você está melhorando, foi devido ao todo o mal que você passou, todas as agonias, tristezas, ressentimentos, problemas que você passou no passado e que hoje você entende que não deve mais praticar isso. E aí sim, o futuro se esquadrinha na sua frente, porque esse futuro existe sim, tá certo? E o futuro não existe para nós que somos humanos e sabemos que amanhã pode não vir num corpo de carne. Mas o amanhã sempre vem para um corpo de espírito, para o perispírito, para o nossa alma imortal, que sempre terá gravado na mente, quer dizer, no pensamento, tudo o que a gente fez, de bom e de mal nessa vida. De coisas boas que nós construímos e coisas que não foram tão boas assim. Então nós temos isso tudo guardado e levamos existência após existência. Nós somos fruto dessa quantidade, dessa multidão que nós fomos no passado. Nós somos uma multidão, nós não somos só uma. Nós somos a experiência de centenas, às vezes milhares de reencarnações passadas. Portanto, temos sim a consciência do que devemos fazer para melhorar as nossas vidas. Beijo no coração, paz, luz para todo mundo, tudo de bom. E espero que tenha sido uma mensagem bacana para todo mundo. Valeu, tchau. Gente, amanhã nós temos musicoterapia aqui no SEC, 16 horas, tá certo? Teremos musicoterapia. Estamos ainda em campanha, tá? Na nossa campanha de alimentos, de arrecadação de alimentos, de cestas básicas. Então quem puder fazer a doação, estamos recebendo doações, estamos com muito poucas doações. Quero agradecer as pessoas que estão aí na nossa live de hoje, entre elas Patrícia, Dona Célia, várias outras pessoas que doaram alimentos e tal. Agradeço demais, doaram dinheiro, valores para poder a gente comprar as cestas, mas não está sendo suficiente, poucas pessoas estão doando. Então as pessoas estão lá. Essa semana mesmo a mocinha telefonou para mim, a moça lá da comunidade, né, que é a líder comunitária lá, entrou em contato comigo perguntando se tinha havido alguma coisa. Eu digo, não houve nada, é porque as pessoas não estão doando, estão em dificuldades e etc e tal. Então, quem puder, gente, por favor, colaborem, tá? Eu vou novamente colocar o bannerzinho para, se vocês puderem, se não puderem contribuir com os alimentos, pelo menos contribuam compartilhando o bannerzinho para que as pessoas entrem em contato conosco, que lá tem o telefone e tudo. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, é no 81998146555, tá certo? Falem comigo que a gente arrecada os alimentos aqui, monta as cestinhas e leva lá para a comunidade, tá certo? Beijo no coração, paz e luz. Tudo de bom.